Olá, vamos para mais uma aula de processos patológicos. Nessa aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho a gente vai iniciar o nosso tema sobre patologias que podem acometer alguns sistemas. E hoje a gente vai trabalhar especificamente sobre as articulações. Vamos verificar um pouquinho sobre a patologia articular. E baseando em processos de patologia, processo inflamatório, a gente vai verificar hoje sobre artrite reumatoide, que é um processo de inflamação que acomete exatamente as nossas articulações. O que seriam as articulações? As articulações, a gente fala que é exatamente a região onde a gente tem o encontro de duas estruturas ósseas, onde a gente tem o encontro então de duas estruturas ósseas ali, e essas articulações elas vão possibilitar o movimento. Elas permitem com que a gente consiga então movimentar essas estruturas ósseas nossas, lembrando que os ossos é uma estrutura totalmente rígida. Então, as articulações, como ela está entre uma estrutura óssea e outra, ela possibilita para a gente a realização dos movimentos. E elas são extremamente importantes para manter a condição normal dos nossos movimentos e também para evitar que ocorra, assim, o desenvolvimento de alguma deformação óssea ali por perca dessa articulação. E a gente vai focar especificamente na patologia articular artrite reumatoide. Nós vamos verificar o que acontece, que surge essa artrite reumatoide, quais são as características dessa patologia, dessa alteração. Quando a gente fala então em artrite reumatoide, nós estamos falando especificamente em uma doença inflamatória, onde essa doença inflamatória ela vai causar um processo de inflamação nas articulações. E essa reação inflamatória é uma reação inflamatória crônica que ela pode acometer todos os tipos de articulações, mas ela é uma inflamação que ela é muito comum em articulações que apresentam a presença do líquido sinovial. É o local que essa artrite ela mais ocorre do seu desenvolvimento. Então aqui a gente tem uma representação dos pontos de articulações que a gente tem presente no nosso corpo. Aqui nós temos pequenas articulações, aqui a gente já tem articulações maiores. E essa artrite reumatoide ela é muito comum em articulações pequenas. Em articulações grandes também ela pode acontecer, mas ela aparece com maior frequência em articulações pequenas. Lembrando que uma característica são as articulações que apresentam o líquido sinovial. O processo de artrite reumatoide ele vai fazer exatamente o quê? Ele vai causar uma reação inflamatória, então vai ocorrer uma inflamação. A gente já viu em várias aulas nossas de patologia, de processo patológico, o que seria uma inflamação e quais são os sintomas que uma inflamação provoca. E a artrite reumatoide ela se classifica como uma inflamação crônica que atinge o tecido sinovial das nossas articulações. As articulações seriam as regiões ali onde a gente tem o encontro de um osso e outro. E essas articulações, então, elas podem ser acometidas por esse processo inflamatório. E se não ocorrer o tratamento, se a pessoa não conseguir fazer o tratamento de forma correta dentro do período hábil, a gente percebe que vai ocorrendo uma destruição tecidual, vai ocorrendo uma destruição do tecido articular, a gente vai perdendo ali a cartilagem daquele local, que é algo muito comum dessa inflamação crônica que é a artrite reumatoide. E uma característica que essa inflamação apresenta é dor. A pessoa vai sentir muita dor nessas regiões das articulações, ela vai perceber também deformidade se ela não conseguir realizar o tratamento dentro do período correto, não iniciar o tratamento, ela vai apresentar algumas deformações, porque vai ocorrer a perca dessa articulação, vai ocorrer então a perca dessa cartilagem e automaticamente a gente vai percebendo uma deformação ali na estrutura óssea.
E isso vai reduzir muito a qualidade de vida dessas pessoas, vai reduzir muito a qualidade de vida exatamente por quê? Porque se ocorre a deformação, a pessoa perde um pouco da capacidade funcional daquela estrutura e isso acaba se mudando um pouco a condição de vida daquele indivíduo e muda muito também a qualidade de vida, interfere na qualidade de vida até mesmo pela dor que essa inflamação ela tende a causar. E o que a gente tem que observar? Qual seria a causa da artrite reumatoide? Infelizmente, a artrite reumatoide ela não tem sim uma causa definida, porque ela se classifica como uma doença autoimune sistêmica. Essa doença autoimune ela vai ser provocada por uma reação exacerbada do nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico ele começa a atacar as nossas articulações, ele começa a realizar a degradação, a destruição das nossas cartilagens. E pode ter algum fator por trás disso? Pode, mas como é uma doença autoimune, uma doença que é induzida pelo sistema imunológico, não tem como a gente definir a causa precisa dela. O que a literatura consegue descrever, a literatura consegue observar em relação a essa alteração, a essa artrite reumatoide, que ela é ocasionada por ações de células de defesa, ações exageradas das células de defesa. E aí automaticamente essas células de defesa começam a realizar a destruição dessa cartilagem, dessas articulações. O que pode estar por trás disso, o que pode estar induzindo essas células de defesa a estarem realizando esse ataque? Pode ser alguma mudança hormonal, pode ser também alguma condição ambiental. Existem algumas condições também, algumas situações em que a artrite reumatoide é uma questão genética. Genética que ponto? É uma distribuição hereditária, várias pessoas daquela família apresentam o desenvolvimento dessa artrite reumatoide, que está ligada exatamente ao quê? Vai estar ligada a algum tipo de gene que está presente naquela família. Então aquela família carrega aquela informação genética que acaba estimulando o sistema de defesa a atacar as próprias articulações. Lembrando que o nosso sistema de defesa ele tem como principal função nos proteger contra o ataque de micro-organismo ou qualquer outro agente invasor. Quando ele começa a realizar o ataque do próprio organismo, isso não está normal. Alguma coisa está estimulando o nosso sistema de defesa a fazer isso. E isso pode ser uma indução hormonal, pode ser uma indução do ambiente, uma indução ambiental, pode ser uma indução genética, alguma informação genética que nós temos ali no nosso DNA pode estimular isso no nosso sistema de defesa. E isso vai fazer com que o nosso sistema de defesa tenha uma influência em realizar essa reação, em realizar o ataque do próprio organismo, como no caso da artrite reumatoide. Falando de questão imune, o que a gente tem que observar? Quando eu falo de questão imune, eu tenho que observar que a inflamação ela é induzida pela presença de citocinas. Então, as citocinas, elas acabam induzindo o processo da inflamação. E o que a gente tem que lembrar ali no sistema de defesa? Qual é a célula que realiza a produção dessas citocinas? É a célula TCD4, que é uma célula de defesa do nosso organismo. Então, essa célula de defesa consegue realizar a produção de citocinas que são responsáveis pelo desenvolvimento da inflamação. Então, algo está estimulando essas células TCD4 realizarem, aumentar a sua produção de citocinas para aumentar o processo inflamatório ali naquele organismo. Levando também em consideração a questão imunológica, a gente tem que ver também que muitos pacientes eles vão produzir anticorpos contra peptídeos circulantes. Quais seriam esses peptídeos circulantes? Se a gente for observar lá na cartilagem, um peptídeo circulante que a gente tem muito importante,
é o colágeno. Então, se ela ataca, produz anticorpos contra peptídeos circulantes, eu estou dizendo que existem alguns indivíduos que podem estar produzindo um anticorpo que vai realizar a destruição de colágeno, por exemplo. E um dos principais peptídeos que formam a nossa articulação é o colágeno. Então aqui a gente já percebe que algumas pessoas podem ter uma influência genética que vai fazer com que esses anticorpos possam fazer o ataque desses peptídeos circulantes que estão presentes nas nossas articulações. Lembrando do processo da inflamação, vamos verificar então quais seriam os sintomas que esse paciente com artrite reumatoide apresentaria. Esse paciente iria sentir o quê? Se eu estou falando que a artrite reumatoide, ela é uma inflamação crônica, ela vai ser uma inflamação persistente ali nas articulações desse paciente. Automaticamente, esse paciente deve sentir os sintomas que uma inflamação causa, que seria exatamente o quê? Principalmente a dor. O local ele pode ficar mais quente, ele sentir um certo calor ali no local que está ocorrendo a inflamação. Ele pode perceber uma certa vermelhidão ali no local também. E ele vai perceber um edema, um inchaço no local onde está ocorrendo um processo inflamatório. A gente então percebe que dentro da artrite reumatoide, a gente consegue identificar os sintomas que são ocasionados pelo processo de inflamação. E aí, quando a gente fala em artrite reumatoide, o que a gente tem que levar em consideração? Que falando de artrite reumatoide, uma infecção crônica que acontece nas articulações, a gente vai ter uma articulação que é o ponto-alvo dessas células de defesa, que são as articulações que apresentam líquido sinovial. Então, essas articulações que têm a presença de líquido sinovial seria o local ideal para o desenvolvimento de uma artrite reumatoide, ou seja, para o desenvolvimento de uma inflamação crônica induzida por células de defesa. As células de defesa elas começam a agir aqui nessa articulação e elas começam então a destruir essa articulação. Automaticamente a pessoa vai perdendo essa estrutura que está essa substância que está entre duas estruturas ósseas. E isso vai causar perda ali funcional daquele membro e pode causar deformações se esse paciente ele não fizer o tratamento no tempo correto. O que a gente percebe então? Aqui eu tenho uma representação de uma articulação normal, então com a presença normal do líquido sinovial, sem nenhum desenvolvimento inflamatório. Aqui eu já percebo que está ocorrendo o processo de desenvolvimento inflamatório e eu começo a perceber perca dessa cartilagem, que está sendo ocasionada exatamente por quê? Pelo ataque de células de defesa. E isso vai fazendo com que a gente tenha uma deformação aqui no local, porque a gente está perdendo a cartilagem, que seria uma substância que está entre duas estruturas ósseas. Está ali tentando permitir o movimento daquelas estruturas, amortecendo a pressão que é exercida sobre a estrutura óssea. Então, e a articulação, a cartilagem, ela consegue conservar as nossas estruturas ósseas. E aí a gente percebe uma certa deformação nessas regiões que têm o desenvolvimento de uma artrite reumatoide. E o que a gente também deve levar em consideração? Que a artrite reumatoide, a proporção de acometimento é maior em mulheres do que homem. Para cada 3 mulheres acometidas com artrite reumatoide, a gente identifica um homem com esse acometimento. Isso pode estar relacionado com alguma questão hormonal.
essas descompensações hormonais podem estar influenciando ali nessa ação do sistema de defesa, essas alterações hormonais que a mulher apresenta com maior frequência. E a idade, não tem uma idade que só ocorre a partir dessa idade. Ela pode apresentar em crianças, em adolescentes, em adultos, mas ela é comum. A maior frequência dela é em pessoas com 40 anos acima, entre 40 e 70 anos. São as pessoas que começam a apresentar os sintomas dessa artrite reumatoide. Lembrando que são as idades com maiores frequência, mas ela não é específica da idade adulta. Ela é uma inflamação que pode ocorrer em indivíduos de qualquer faixa etária. E o que a gente percebe então? Aqui eu tenho uma representação de uma articulação, de uma cartilagem normal. Aqui eu já tenho uma cartilagem que está sofrendo um processo inflamatório. E isso eu vou percebendo que eu vou tendo perda dessa cartilagem. A gente também deve levar em consideração que esse processo inflamatório ele é muito comum em pequenas articulações. As grandes articulações elas não são tão acometidas como as pequenas articulações. É muito comum a gente ver relatos de artrite reumatoide na região aqui dos carpos, metacarpos e falanges, região de punho e da mão, do que a gente vê frequência desse processo em outras regiões do nosso corpo. Então é muito comum a gente ver muitas deformidades na região da mão, na região do punho, se comparando com outras regiões que nós temos a presença de cartilagem, a presença de articulações. E outra coisa também que a gente deve sempre levar em consideração, a artrite reumatoide ela é comum em articulações que têm a presença de líquido sinovial. Articulações que não têm a presença de líquido sinovial, a gente raramente vai ver um relato do desenvolvimento de uma artrite reumatoide. E a região da nossa coluna, onde a gente pode encontrar, onde se encontra o desenvolvimento de uma artrite reumatoide, seria ali na região das cartilagens, que teria a presença do líquido sinovial. E a região da nossa coluna, que tem a presença de cartilagem com líquido sinovial, seria na região cervical, entre a vértebra C1 e C2. Então, entre essas vértebras, a gente vai encontrar a cartilagem com presença de líquido sinovial. Ou seja, nessas regiões nós podemos encontrar o desenvolvimento de uma inflamação crônica induzida por uma resposta autoimune. Ou seja, pode-se ocorrer o desenvolvimento de uma artrite reumatoide. E isso faz com que a gente consiga, então, ver algumas deformações também nesses locais, caso não ocorra o tratamento. E a gente então deve observar que as características da artrite reumatoide são sinais inflamatórios, que seria todos aqueles sinais: dor, calor, edema, vermelhidão. Esses seriam então os sinais da artrite reumatoide. Outra coisa que a gente deve observar, uma rigidez matinal. A pessoa ela levanta e aí ela percebe-se uma certa rigidez ali naquele primeiro momento que ela inicia os seus movimentos. Depois, com o passar das horas que ela está se movimentando, ela percebe que começa a se voltar ao normal, começa a se melhorar essa condição. Outra situação que é muito comum na artrite reumatoide, deformidade. E automaticamente, se ocorre uma deformidade, a gente vai perceber incapacidade funcional daquele membro. Ele vai ficar afetado e suas funções também ficarão afetadas. Isso é muito comum em casos de artrite reumatoide. Essas são as características que essa inflamação crônica pode apresentar.
E observando também a questão da história natural dessa doença, a gente percebe exatamente que essa doença ela tem um desenvolvimento progressivo. Então não é uma doença, uma patologia em que você hoje acorda com deformidades. Ela é uma patologia em que o seu processo é progressivo. Caso você não realize o tratamento correto, ela vai tendo uma progressão, ela não vai regredindo, ela vai progredindo. E essa artrite reumatoide, para ela gerar uma deformidade, causar uma perca funcional do membro, demora cerca de 10 a 15 anos aproximadamente, durante o período ali do percurso do desenvolvimento dessa doença. Então a gente tem sempre que levar em consideração, é uma patologia agressiva, mas ela é progressiva, ela vai tendo uma evolução progressiva, evolução essa que pode ser retardada com um tratamento adequado. Isso seria então as características dessa doença, a artrite reumatoide. Quais seriam então as suas principais características? Qual a causa da artrite reumatoide? Nós não temos uma causa definida. Exatamente por quê? Porque é uma inflamação ocasionada por uma resposta autoimune. Quando eu falo uma resposta autoimune, eu estou falando exatamente de uma resposta exagerada do sistema de defesa, onde o sistema de defesa está atacando o próprio organismo. E se tratando de artrite reumatoide, o sistema de defesa está atacando as articulações, principalmente as articulações que apresentam líquido sinovial. Pode ocorrer o ataque em outras articulações? Pode, mas em maior frequência a gente tem a destruição das articulações com a presença de líquido sinovial. Tem-se como fazer um controle da progressão dessa patologia? Tem. Existem tratamentos que a gente consegue controlar o desenvolvimento dessa patologia. E essa patologia, ela tem como evolução a perca gradual da cartilagem, resultando num processo de deformação do membro e automaticamente incapacitando aquele membro a realizar sua função. Essas seriam as informações que nós precisamos compreender para entender um pouco sobre essa questão inflamatória, então sobre essa artrite reumatoide. Essa foi uma das referências que eu utilizei para estar elaborando essa aula de hoje.